Minha amiga e meu amigo, na noite dessa quinta-feira, dia 18 de julho, num processo de convenção do Partido Republicano, o candidato a presidente pelos Estados Unidos, Donald Trump, fez o seu primeiro discurso depois de ter sofrido um atentado. Foi um discurso longo para toda a nação americana e a gente pôde ver que ele continua firme, forte e centrado. O discurso dele, eu peguei um trecho de 4 minutos, e vou exibir para que você possa fazer uma reflexão. Assista e depois eu volto com os comentários. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So many people have asked me, what happened? Tell us what happened, please. And therefore, I will tell you exactly what happened, and you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. Behind me and to the right was a large screen that was displaying a chart of border crossings under my leadership. In order to see the chart, I started to, like this, turn to my right and was ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do, when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood, just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, and in one movement proceeded to drop to the ground. Bullets were continuing to fly as very brave Secret Service agents rushed to the stage, and they really did. They rushed to the stage. These are great people, at great risk, I will tell you, and pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that. The amazing thing is that prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, the assassin's bullet would have perfectly hit its mark, and I would not be here tonight. We would not be together. Bullets were flying over us, yet I felt serene. But now the Secret Service agents were putting themselves in peril. They were in very dangerous territory. Bullets were flying right over them, missing them by a very small amount of inches. And then it all stopped. Our Secret Service sniper, from a much greater distance and with only one bullet used, took the assassin's life, took him out. When I rose, surrounded by Secret Service, the crowd was confused because they thought I was dead, and there was great, great sorrow. I could see that on their faces as I looked out. They didn't know I was looking out. They thought it was over. But I could see it, and I wanted to do something to let them know I was okay. I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, "Fight, fight, fight."
Thank you. As eleições dos Estados Unidos, ela não interessa só aos americanos, interessa a todo mundo. Ela mexe com a vida cotidiana e o tabuleiro político em todo o planeta. E não é diferente com o Brasil. Talvez com o Brasil é um caso até muito especial. Em novembro acontecem as eleições para presidente naquele país, novembro de 2024, e tem tudo a ver com as eleições de 2026. Por que eu digo isso? Porque uma possível eleição, e tudo indica que será, de acordo com os números, dado a Donald Trump, que é republicano, partido republicano que é direita conservadora nos Estados Unidos, é alinhado com a direita conservadora aqui no Brasil, que vem sofrendo uma implacável perseguição do sistema autoritário que comanda o Brasil atualmente. Então tem tudo a ver. Vitória lá, esperança de mudança e normalidades aqui. Senhoras e senhores, depois do atentado que Trump sofreu, conforme eu disse e repito, essa é a sua primeira aparição, fazendo discurso. Aparição em discurso. As eleições se avizinham. E o jogo está entre Joe Biden hoje e Trump. Joe Biden, partido democrata. É um partido de esquerda, uma espécie de PSOL, PT americano. E por que a gente tem a sensação que a vitória de Trump será acachapante, embora falte ainda em torno de 3, 4 meses? Porque o Partido Democrata de Joe Biden não tem um nome competitivo e nem para substituí-lo. Porque o Partido Democrata, o PT americano, o PSOL americano, o partido de esquerda, não tem uma proposta para salvar os Estados Unidos, que está de ladeira abaixo, fazendo vergonha ao redor do mundo, arruinando a economia americana, com as pautas, vivendo sobre pautas que não é de interesse e nem prioridade daquela nação, como liberação de entorpecente e outras coisas mais. Na verdade, sobre o governo da esquerda, sobre o governo do Trump, sobre o governo dos democratas, os Estados Unidos perdeu muita, mas muita influência no mundo. E não só ao redor do mundo. Aqui, nas barras, nas franjas dos Estados Unidos, perdeu influência na América. Hoje nós temos aqui uma gama de países que antes era alinhado com os Estados Unidos, hoje está alinhado com a China e com a Rússia. E isso não é interessante para os Estados Unidos. Então eles têm essa necessidade de se fortalecer, de voltar a ser grande. Embora que por mais que faça, não vai voltar a ser o que era antes. Pode voltar a crescer, mas não o nível que tinha no passado recente. Olha como os Estados Unidos saiu do Afeganistão com o rabo entre as pernas. Olha a preferência do regime dos Ayatollah do Irã, que embora não pode votar, mas pode torcer. Estão torcendo para Biden. E se torce para Biden, por que será? É um governo fraco, frouxo, sem liderança e sem influência. E é por essa razão que o Irã está disseminando mal no Oriente Médio. Porque hoje nós temos os Estados Unidos fraco, mal representado. Fato é que, senhoras e senhores, as eleições americanas devem sim chamar a nossa atenção. Nós temos que estar atentos em tudo o que acontece no processo eleitoral daquele país. Porque eu tenho dito e repito, tem tudo a ver com o Brasil. Tudo a ver.
Se o Trump ganhar as eleições lá nos Estados Unidos, acende aqui a esperança de normalidade. Caso a gente tenha a infelicidade de ver o Partido Democrata com Biden ou outro nome chegar à presidência daquele país, o que nós vamos ver aqui? O avançar ainda mais autoritário da tirania que se instalou no país. Mas como eu sou otimista e os números me levam a ser assim, vai dar Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro em 2026 por aqui, porque, para finalizar, do jeito que está, não dá, tem que mudar. O Brasil não precisa, não merece e nem tem razões para suportar um regime tirânico, como a gente está vendo aqui, numa cumplicidade nefasta entre os três poderes para botar de quatro a nação e sabotar o país. Entenda-se, executivo do Lula, o Congresso Nacional do Rodrigo Pacheco e o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal do ministro Barroso. Nós não precisamos dessa gente. O que a gente precisa são essas instituições fortes, exercendo o seu papel como manda a Constituição. Mas quanto à composição dos membros que lá estão, isso é uma negação, é um mal para o Brasil. Que Deus ilumine e continue protegendo, como já está comprovado, o Donald Trump, que ele possa ganhar as eleições e que possa fazer um governo bom, não só para os Estados Unidos, mas para todo o planeta, porque, apesar de tudo, os Estados Unidos ainda é o vetor um vetor do mundo. Acredito em melhoras.